Olá galera, meu nome é Fernando e você está no canal Filósofo dos Livros. Atualmente estou lendo Agosto, de Rubem Fonseca. Para quem não sabe, essa obra é um romance histórico. Romance histórico é aquele livro cujos personagens e cenários devem estar de acordo com documentos e fatos históricos relatados naquela época. O autor de um romance histórico deve fazer uma ampla pesquisa para não cometer incoerências em sua escrita. Dessa forma, um romance histórico é algo que requer muito trabalho e muita paciência. O autor não pode colocar um costume, uma roupa ou uma descrição de um cenário que não bate com aquele período. Realmente, isso é muito complicado. Não há nenhum problema em colocar personagens fictícios, desde que eles se comportem de acordo com os costumes daquele tempo. Por causa de Agosto, eu fiquei muito interessado em ler outros romances históricos e resolvi fazer uma pesquisa. Algumas descobertas foram bem interessantes. Descobri que o primeiro autor a escrever um romance histórico foi o escocês Walter Scott, autor de Ivanhoé. Descobri também que José de Alencar foi um dos primeiros autores a introduzir o romance histórico no Brasil. Depois dessas descobertas, eu fui atrás de títulos que fazem parte do gênero romance histórico. Descobri muitos títulos e fui atrás de resenhas. Muitas resenhas eram bastante elogiosas, mas havia outras que botavam inúmeros defeitos. Pessoas com um conhecimento histórico maior apontavam as incoerências das descrições dos fatos. Mostravam que havia um personagem com costumes errados, pensamentos que não faziam parte daquela época, que havia nome de locais que ainda não existiam, que apareciam objetos que ainda seriam inventados, que havia a introdução de personagens reais em meio à trama que ainda iriam nascer ou que já haviam morrido. Para uma pessoa que não tem grandes conhecimentos de história, talvez esses erros passem despercebidos. Mas, para um historiador ou uma pessoa que goste muito de história, esses defeitos vão ser facilmente detectados. Eu esqueci também de dizer que, em meio a resenhas positivas, também encontrava-se comentários criticando os defeitos da obra, ou seja, aquelas falhas históricas. Enfim, romances históricos estavam criando uma certa treta. Essa descoberta me deixou um pouquinho preocupado. Eu não sou um historiador. Eu não conheço com propriedade os fatos de nossa história. Por exemplo, se em Agosto tiver alguma falha histórica, ela me passou despercebida. Eu não consegui identificá-la. Mas talvez um historiador leia a obra e descubra muitas falhas que eu não tinha visto. Eu não sei. Por causa dessas percepções, eu fiquei com certos questionamentos. Será que todas as vezes que eu leio um romance histórico, eu terei que fazer uma pesquisa da época? Será que ler um romance histórico requer um estudo prévio? E quando eu leio um romance histórico que me deixa maravilhado, se eu descobrir que ele tem falhas, será que eu devo perder o meu encantamento por aquela obra? Eu acredito que o autor deveria ser um pouco mais rigoroso em suas pesquisas. Mas eu não posso saber se o autor teve essa atitude de rigor. Não dá para saber. Quando eu leio um romance histórico, eu acabo confiando na leitura daquilo que me é proposto. Só que, pelo que eu vi através das resenhas lidas, não dá para confiar. Essa questão ou questões me geram certas angústias. Imagina, eu leio muito. Se cada leitura que eu resolver fazer de um romance histórico, eu tiver que fazer uma pesquisa anterior à minha leitura, eu vou ficar muito lento no meu processo de leituras do mês. Eu tenho um canal literário. Vocês sabem disso, afinal estão me assistindo. Eu posto muitas resenhas. Se eu tiver que pesquisar os fatos da história dos romances históricos, as minhas resenhas podem ficar prejudicadas. Eu farei menos resenhas e não terei a minha regularidade. Isso é algo que me assusta. Eu fico muito preocupado em recomendar um romance histórico, elogiá-lo e fazer com que meus inscritos tenham uma mensagem errada a respeito da nossa história. Fazer um canal de literatura não é um mero passatempo. A gente tem um certo compromisso de transmitir a verdade aos nossos inscritos. Mas eu tenho outra pergunta. Qual verdade eu devo transmitir? A verdade histórica? Uma verdade de estudo? Ou a verdade do encantamento, do entretenimento com a literatura? O que é a verdade nesse caso? Qual é a preocupação de um canal literário? E esses questionamentos
me geram outras perguntas. Por exemplo, quando eu pego uma obra de literatura clássica e ao resenhá-la, eu devo pesquisar o período histórico em que ela está inserida? Eu devo pesquisar se o livro pertence ao realismo, ao romantismo e fazer uma leitura a partir das características dessas escolas literárias? Se eu ler Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, eu devo pesquisar as características do romantismo para explicar para vocês? Ou eu devo ler a obra apenas como entretenimento, como uma fonte de prazer e transmitir as minhas emoções sem considerar as características do romantismo? Como vocês, blogueiros e booktubers, se lidam com essas questões? E você, meu inscrito que é um leitor, o que você espera de um canal literário a partir desses questionamentos? E eu friso a questão mais importante, aquela que está martelando em minha cabeça. Todas as vezes que eu leio um romance histórico, eu devo pesquisar o seu período para ver se não há incoerências na narrativa? Eu gostaria muito que historiadores, professores de literatura, autores e leitores dessem a sua opinião. Apesar que eu estou um pouquinho preocupado com as respostas. Me dá um certo medo ter que fazer uma ampla pesquisa histórica antes de ler cada romance de época. Então, vocês acham que o meu medo é válido? Vocês acreditam que essa é uma questão pertinente? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Ah, acabei de lembrar uma coisa engraçada. Eu estava lendo algumas resenhas e elas falavam de autores que descreviam a sua própria época. E ao descrevê-la, ele colocava algumas coisas que não faziam parte do seu próprio período histórico. Eles faziam uma leitura falha da sua própria realidade. Por causa disso, eles cometiam grandes erros históricos. Só que, apesar deles estarem cometendo erros históricos, aquela falha que eles estavam cometendo era algo compartilhado pelas pessoas de sua época. Ou seja, eles faziam uma leitura histórica errada, que era um fato histórico. Uma interpretação errada da história naquele período, compartilhada por toda a população. Ficou confuso? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu acho que nem mesmo eu me entendi. Então, gente, é isso. Já deixei os meus questionamentos. Espero contar com a ajuda de vocês. Por favor, não me deixem no vácuo. E coloquem a opinião de vocês nos comentários desse vídeo. Vocês vão me ajudar? Espero que sim. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!